aí, pessoal da Caras, como vocês estão? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô com essa maravilhosa, tô muito feliz de estar conversando com você. Ah, obrigada. Gente, Flúvia Lacerda. Oi, eu que tô super feliz de estar aqui. Ai, obrigada por ter tirado esse tempinho aqui pra falar com a Imagina. gente. Eu queria começar o nosso papo voltando assim um pouquinho no tempo, porque você, acho que quando a gente pensa em moda, em modelo, você é uma das primeiras que vem na cabeça, independente de pensar mais na, eu não sei se eu posso dizer vertente, mas mais na vertente do plus size, quanto no geralzão, pelo menos pra mim. E aí eu queria que você me contasse, assim, quando que foi que deu o start de você falar assim, não, vou seguir nesse caminho? Você algum dia, assim, quando criança, pensava em seguir? Como que foi? De jeito nenhum. Eu sempre gostei muito de moda, mas eu nunca imaginei que... eu nunca tive esse sonho de adolescente, né? Ai, um dia eu quero me transformar numa grande modelo. Não, nunca tive isso, não. Foi uma carreira bem que começou de uma forma bem conto de fadas, né? Por ser descoberta num ônibus em Nova York. E se transformou numa coisa tão imensa que eu jamais imaginei que fosse tomar esse caminho, e eu acho que eu fui com o fluir do universo mesmo, não tinha nenhum planejamento por trás, não. Eu costumo dizer que eu acho que nada nessa vida acontece à toa, né? Era pra ser mesmo. Tem alguma coisa aí que era pra ser, e eu acho que sempre me perguntam sobre essa questão de como você se torna uma modelo de sucesso. Eu jamais teria uma fórmula fixa, né? Eu acho que é um combo de coisas, e eu mais ou menos que nesse fluir do universo eu consegui encontrar esse fluir das coisas, né? Aquela coisa do discernimento de negócios, disciplina, as pessoas que apareceram no meu caminho, então... Foi muito olhos de ver e ouvidos de ouvir, eu acho. Sim. E eu acho muito doido pensar assim, porque eu acho que a sua história assim, é a prova de que tudo acontece porque tem que ser. Porque você estava em Nova York, mas você nem foi pensando em nada disso, né? Você foi pra lá trabalhando em outra coisa. Sim, então... a minha história é muito a típica história do imigrante, né? Que vai para os Estados Unidos para ralar, né? A minha família passava muitas necessidades aqui no Brasil. E surgiu essa oportunidade de ir para lá eu queria muito estudar inglês, mas eu não tinha grana para pagar, e enfim, uma coisa foi levando a outra e eu fui para ralar mesmo, né? Eu trabalhei de babá, eu trabalhei como garçonete, eu trabalhei limpando o escritório, fazendo faxina. Então realmente eu acho que era uma coisa que era para ser. E quando você pensa assim na sua carreira, tem alguma coisa que você... Lá do passado, é que eu acho que assim, quando a gente pensa numa carreira de modelo, acaba sendo muito glamuroso, muito uma imagem que na real não é 100% desse jeito. Tem muito perrengue por trás de tudo aquilo. Tem alguma coisa que você, se você visse agora, você gostaria de ter sido avisada antes? Eu acho que, assim, não fugiu muito do típico do que a maioria das pessoas imagina que é o lado negativo, né? Toda essa questão de ser uma carreira que te critica muito, as críticas são muito duras, a gente infelizmente tem que lidar com pessoas super amargas e amarguradas, problemáticas, e é meio que intrínseco na indústria, né? Então eu acho que, talvez dito de uma forma mais explícita, porque eu não tinha muito essa... Acho que ninguém tem, né, de cara... essa preparação mental de saber que você vai lidar com tanta porrada no caminho, né? Tanta crítica muito dura, mas de certa forma eu já tinha mais ou menos que uma casca grossa para lidar com esse tipo de coisa, né? Até pelo estilo de vida que eu já tinha, que não era fácil já, então acho que tudo que veio depois foi café pequeno. Isso era até uma coisa que eu tinha curiosidade, assim, de saber, porque eu acho que pra você seguir uma carreira assim, você tem que estar muito bem psicologicamente, senão você desiste no meio do caminho, senão você se deixa influenciar por comentários negativos, porque eu acho que sempre deve ter. E a pressão deve ser gigantesca. Como que foi
passar por tudo isso e continuar ali firme em você e no que você acreditava. E até, gente, a gente sabe que a nossa autoestima, se não tá ali firme, um comentáriozinho já derruba, né? É, verdade. Então... A princípio, eu tenho a tendência de acreditar que você tem que ter essa natureza, né? Tem que ser uma coisa muito sua ou quase sua por natureza, esse comportamento essa independência de raciocínio em relação a quem você é, entender que o seu valor como ser humano não é 100% atrelado ao seu emprego, né? Com certeza. Vai além de qualquer tipo de comentário. Com certeza. E o que é muito difícil, ainda mais hoje, eu acho que mais do que nunca, né? Porque as redes sociais trouxeram um nível de vulnerabilidade para as mulheres muito maior. Mas na época, esse não era o quadro geral de vida, né? Mas eu acho que eu costumo dizer que eu nasci para fazer o que eu faço, porque eu sempre tive muito essa natureza, né? Essa coisa de ser uma adolescente gorda, de ter que lidar com críticas de família, críticas de terceiros que você nunca pediu opinião de ninguém, mas todo mundo tem uma opinião para te dar, né? Hoje eu recebo muitas mensagens de meninas querendo se tornar modelo, né? Eu sempre penso e percebo que elas entendem a carreira de modelo plus size como um sistema de validação pessoal. Eu acho isso super perigoso, exatamente por essa questão. Você vive uma vida toda rejeitada, criticada, rechaçada pelo seu corpo. E aí, no final das contas, o raciocínio às vezes é que se eu me tornar uma modelo de sucesso, as pessoas vão me aceitar, né? Eu vou ser respeitada, enfim. E não é o caminho, porque se você já não tá bem com você, você pode ter certeza que a carreira de modelo vai só piorar as coisas, né? Porque é um mundo... Basicamente, hoje eu acho que mudou um pouco mais, mas quase sempre é um mundo de casca, né? De aparência. Então, a superficialidade da coisa toda acho que dificulta muito o psicológico das pessoas, né? Sim, isso que você falou eu acho muito legal, até muito importante mesmo, porque é como se... Você mencionando das meninas, como se ainda buscasse a aprovação de outro, né? Tipo, sim. Se tornar modelo plus size... pra concretizar que elas estão boas, mas na visão de outra pessoa. Pra elas se sentirem bem com elas mesmas. E é uma coisa que realmente é muito perigosa, porque... Muito. Precisar da aprovação do outro, independente de quem seja, assim, mas nesse ramo de ser modelo e tudo mais, a gente imagina que as críticas devem ser, assim, gigantescas. E deve ter muita competição, rivalidade. Muita. Eu acho que... Um dos princípios que eu carrego muito próximos ao meu coração, assim, como base de estilo de vida mesmo, é que o meu valor não é algo que eu tô aberta para negociar com ninguém, sabe? Então, assim, eu entendo que as pessoas vão ter um parâmetro, uma régua de regras, né? De o que é beleza, o que é aceitável, o que não é. Isso é uma coisa particular de cada um, né? De cada indivíduo. Eu não negocio o meu valor como ser humano. Eu acho que a partir do momento que você coloca isso como critério, como um alicerce de vida mesmo, você passa a entender que qualquer coisa que vem de negativo em detrimento do teu emocional, né, da tua cabeça, da tua saúde mental, não consegue te atingir, porque a gente passa a usar outros parâmetros e medidas para se proteger desse tipo de negatividade, né? Sim. Então, eu acho que quando você entende que nós somos um ser humano como um todo, né? E que o nosso valor não pode estar sempre ligado à opinião alheia, é uma libertação maravilhosa. Sim, nossa, eu tenho trabalhado bastante para chegar nisso, mas eu vejo que, pra mim, assim mesmo, parece que a gente tá mais livre mesmo. Parece que cada coisinha que a gente vai fazer com esse pensamento que você falou, é como se a gente se libertasse, assim, de várias amarras, sabe? Sim, a cada passo que dá. Com certeza, com certeza. É imprescindível, hoje mais do que nunca, principalmente por essa questão de saúde mental mesmo, a gente precisa fazer isso, né? Sim. Como que você finalmente falou assim, não, eu sou feliz do jeito que eu sou feliz, e como nós podemos, sei lá, passar a aceitar melhor o nosso corpo também? Porque eu acho que rola muito, qualquer coisinha a gente já acha que
não é boa o suficiente, a gente se compara Sim. com todo mundo. Essa questão da ditadura da beleza mesmo mata a gente. Sim. A minha brincadeira sempre foi, desde muito jovem, eu sempre me questionei por que a minha fiação era ligada de trás para frente, né? Porque esse sempre foi um pensamento muito intrínseco em mim. Sempre que havia uma crítica, e não tinha uma fórmula exata, tipo, não tinha uma estratégia montada por um psicólogo que me ajudava, não. Eu acho que é muito uma coisa de autodefesa, né? Sim. Como eu sempre fui uma pessoa muito observadora, eu sempre questionei muito quem são essas pessoas que ditam, né, esses parâmetros do que é aceitável ou não. Quando uma pessoa vem botar pra fora toda essa crítica, essa negatividade, né, na tentativa de te derrubar mesmo, é uma coisa muito negativa e é uma coisa feita, praticada com esse intuito, né? Sim. Porque a gente sabe que bem não vai fazer pra ninguém, né? Sim. Aí eu passei a gerar critérios, né, numa planilha mental na minha cabeça, de que, eu precisava questionar, né, por que essas pessoas tinham esse comportamento, porque ganhar com isso ninguém ganha, né? Apesar de que a gente sabe que a indústria da beleza se alimenta exatamente de te fazer se sentir inadequada ou insegura, né? Para que você compre mais produtos, mas numa relação humana entre as pessoas, ninguém ganha com isso, né? Sim. Então eu sempre questionei isso, e a partir do momento que eu comecei a questionar isso, eu comecei a pensar por que eu tenho que viver numa guerra com o meu corpo. Aí você pensa na quantidade de energia que você deve dedicar de você, da sua vida, da sua cabeça, na busca de se adequar a parâmetros individuais de pessoas diversas, né? É muito louco isso. Quando você começa a fazer essa viagem mental assim, você fica, isso é uma doideira, isso é um desperdício de vida, né? Sim. Eu sempre tive esse raciocínio. Então, eu nunca entendi muito essa coisa de quando que você passou a viver em paz com o seu corpo. O meu questionamento sempre foi o contrário, né? Por que eu tenho que viver em guerra com o meu corpo, né? Por que eu devo me adequar a parâmetros determinados por outras pessoas que muito provavelmente são super infelizes consigo? Sim, exatamente. Né? São pessoas que não... Sei lá, que cada um com seus problemas, né? E assim, se você tenta toda hora se encaixar no molde desenvolvido por cada um, você não vai viver nunca, né? O fato de eu já ter trabalhado desde cedo essa coisa de eu preciso me tornar imune a esse tipo de coisa, e quando eu faço esses questionamentos mais profundos, a gente consegue, isso se torna bem mais fácil, né? Nunca é um processo fácil, né? Requer muita coragem muitas vezes para você peitar situações constrangedoras, agressivas, e que eu vivi muitas vezes na minha carreira, infelizmente, principalmente no meu país. E aí era até uma coisa que eu tinha interesse, assim, mais interesse pessoal em saber a sua opinião mesmo, que a gente vive, assim, até procurando roupa, assim, na internet, a gente vê muito que, molde PP, molde P... Até os moldes maiores são sempre muito pequenos, e a gente sabe que a nossa realidade não é essa, a realidade da maior parte da população brasileira não é essa. E aí eu queria saber a sua opinião como uma mulher modelo, gorda, que fala sobre gordofobia, que fala sobre esse assunto assim abertamente. Queria mesmo a sua opinião, assim, quais passos que você acha que a gente ainda precisa dar para poder, enfim, disponibilizar, sabe? O tamanho de todo mundo pra todo mundo. Porque eu acho que muitas marcas usam de desculpa, eu não sei, eu não trabalho com isso, então eu não posso nem dizer que é uma desculpa. Mas como se, não dá pra ter um tamanho maior porque não são tantas pessoas que vão comprar esse tamanho. Mas, gente, essa não é a realidade. Sim. A maioria das pessoas comprariam esses tamanhos maiores. Sim. Eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Eu faço sempre um processo a importância da história, né? Eu sempre faço traço os meus passos até o começo lá atrás, onde eu
Eu realmente batalhei justamente por sentir que era por viver na pele, né? Essa história eu sempre conto porque realmente foi o start de tudo pra mim, de perder malas e vir pro Brasil. Minha irmã na época morava aqui e a minha irmã é mais magra e eu não tinha roupa pra vestir, né? E eu fiz a trajetória contrária, né? Minha carreira começou lá fora, eu tinha muito acesso a tudo. E aí eu fiquei, cara, como é que mulheres do meu tamanho, como é que mulheres gordas se vestem no Brasil, né? E eu iniciei essa cruzada por uma questão pessoal mesmo, de ter esse anseio de que quando eu for pro meu país, eu não, né? Na época eu morava em Nova York ainda, e eu queria voltar pro meu país e não precisar trazer 5 malas de roupa, né? Mas de lá pra cá muita coisa mudou, né? A gente foi do zero, hoje a gente já tem algo. A gente encara problemáticas que já estão sendo abertamente abordadas, né, como a questão a necessidade da padronização de tamanhos dentro da indústria têxtil brasileira, que a gente não tem, né? Você vai numa marca, um 42 é desse tamanho, você vai na outra, um 42 é desse tamanho, enfim, cada um faz o que quer, né? Não existe um parâmetro, né? E infelizmente as mulheres aqui ficaram muito ligadas a essa coisa do número que tá na etiqueta da roupa, que pra mim isso faz zero sentido, como se ninguém significasse vê, né? muito, né? A gente sabe que é tudo também um jogo de manipulação de marketing pra Exatamente. te fazer sentir inadequada, né? O truque tá aí, cai quem quer, gente. Mas é isso. Aí eu acho que melhorou muito, eu acho que a gente deu uma caminhada profunda na infância, né? Na etapa da infância, algo que eu sempre martelei. Existe uma necessidade tremenda para que nós, como população, empurremos essa evolução mesmo para que a democratização da moda ela se concretize, né? Hoje, graças às redes sociais, né, a gente tem esse feedback das mulheres que eu acho maravilhoso. Marcas nasceram, grandes multimarcas começaram a olhar para isso, não tem uma adequação ainda, realmente não tem uma disponibilização considerando as nossas estatísticas, né? Nós somos um país imenso, acho que mais da metade da população são mulheres, mais da metade dessa população são mulheres que vestem acima do 48, ou seja, é um público consumidor imenso, que a indústria tem noção, né, tem ciência sobre esse público e que está sedento por disponibilização de moda. A gente sabe que tem uma concentração maior aqui em São Paulo, essa coisa do Rio, São Paulo, Sul, a gente tem uma disponibilidade mais ampla, mas essa região não resume o país inteiro, né? Então a gente realmente há uma necessidade de que a democratização da moda se concretize, né? E que haja uma energia direcionada em desenvolver, né? Porque não é só adicionar centímetros na roupa. Sim. Quem entende de moda tá me assistindo, tá? A gente sabe. Não é só adicionar centímetros na roupa, né? É também investir no desenvolvimento dessas peças, é também fazer uma diversificação um leque de opções para que as pessoas consigam sequer se conhecer, né, como consumidor, né, porque você sabe o seu estilo, porque você justamente teve a oportunidade, sim, de experimentar, né, é um laboratório, mudar, e moda a gente sabe que moda é uma forma de expressão imensa na vida da pessoa. Eu né? acho que é uma das mais nítidas, assim, uma das mais importantes que a gente tem. Porque mostra quem a gente é só pela roupa que a gente tá usando. Que não é só, né? É muita coisa. Exato. E, assim, eu sempre digo que quem subestima ou quem tenta amenizar a importância, né, de ter a disponibilidade de moda para todas as pessoas, são pessoas que têm acesso. Né, porque fica trivializado pra gente, mas quem não tem sabe o perrengue, a tristeza, a frustração que gera, né? Tipo, mano, eu tô aqui trabalhando, estudando, tenho uma carreira maravilhosa, quero me vestir melhor, não tenho como, né? Então, assim, é um dilema que existe ainda, pode não existir com tanta força em algumas partes do país,
mas em outras sim, né? Eu recebo muito esse feedback de seguidora nas redes sociais, mas eu acho que a gente está caminhando, sabe? É um processo. Lá fora a gente viveu todo esse processo, que começou bem antes de eu me tornar modelo. Então são etapas que a gente vai, mas que a gente deve continuar se questionando por quê, cobrar de marcas, né? Fazer um movimento de falar sobre esse assunto abertamente e questionar para as pessoas o que você acha, né? Onde a gente está, onde a gente deveria estar, o que você gostaria de ter, né? Ai, dá vontade de te abraçar enquanto a gente está conversando. Passamos a pandemia, podemos. Maravilhosa, muito obrigada.